de ti, ao nível que ainda não fui, pra ver o que eu nunca vi. Revela-me os mistérios do Calvário. Não quero um lugar comum, quero extraordinário. Eu quero ficar na nuvem de glória, na chama que arde, no rio da vida, e me aproximar do trono da graça, que jorra o teu sangue, que me lava, que me sara. Os mistérios da sua cruz. Vamos nos aproximar. Leva-me a um lugar perto de ti, ao nível que ainda não fui, pra ver o que eu nunca vi. Revela-me os mistérios do Calvário. Não quero um lugar comum. Quantos querem? Quero extraordinário. Eu quero ficar na nuvem de glória, na chama que arde, no rio da vida. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Rádio Faz. Vendendo a sua ideia. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Cristo em Foco, e hoje o nosso tema é, no mínimo, espetacular. O papel da mulher na igreja, o papel da mulher no matrimônio, na sociedade. Eu preciso que você compartilhe, você que estava aguardando ansiosamente o início do nosso programa. Eu conto com a sua participação, a sua interação. Use as redes sociais para compartilhar mais uma vez o programa Cristo em Foco. Nós temos alguns convidados especiais. Eu já quero apresentar para vocês pastor César Graciani, juntamente com a sua esposa, a pastora Carla Graciani. As colunas aqui do nosso programa, pastor Silas Ribeiro e diácono Alexandre, e o Coppola, que é o nosso braço forte. Para que você possa participar do sorteio que será realizado daqui a alguns instantes, eu preciso que você compartilhe. Compartilhe através aí do seu notebook, o seu smartphone. É de extrema importância a sua participação. Eu quero que o pastor Silas Ribeiro já dê uma boa noite, mas antes dele se manifestar, eu preciso mandar um beijo para minha esposa que já está nos assistindo, Patrícia Vaz, meu filho Jean Lucas e Felipe Vaz. Um beijo, e logo eu tô chegando em casa pra gente dar aquele abraço, e a só vitória, diácono. Mandou um abraço aí porque tá chovendo, né? Se não mandar o abraço, se não mandar o beijo, a batata assa. Tá chovendo. O negócio fica estreito, já tem até o lugar. E tá chovendo, vai dormir na chuva. Vai que o povo acredita, né, Coppola? Mas é desse jeito. O programa Cristo em Foco, com esse tom de alegria, nós seguimos dessa forma. Eu preciso que você compartilhe. Pastor Silas Ribeiro, por favor, se manifeste. Tem gente aí querendo ouvir a sua voz, querendo já ouvir a sua palavra inicial. Primeiro de tudo, a paz do Senhor a todos os ouvintes que estão ligadinhos nessa programação. Quero aqui desde já cumprimentar também o pastor César e a pastora Carla, não é isso? Que Deus possa abençoar
a vida de vocês. Coppola, que está aqui, sempre dando aquele tchan, né, na nossa programação, que eu posso dizer que é o camarada que faz acontecer tudo aqui, né? Então, Deus em Cristo abençoe a sua vida. Pastor Jean, nosso mentor, né? Nosso pastor, né? Que a gente tem que respeitar, mas tudo bem. Depois a gente conversa. Eu quero louvar a Deus também pelo diácono. Nossa, fugiu o nome. Alexandre, pode continuar sendo. Sangue de Jesus tem poder. Alexandre, né? É o remédio que eu não tomei. Aí eu quero louvar a Deus também pela minha esposa, que já estava pedindo aqui o link, então já mandei, tá, meu bem? Eu te amo, tá? Senão eu vou dormir no sofá. Quero louvar a Deus, um beijo no seu coração, que Deus possa abençoar cada dia mais, em nome de Jesus. E vamos falar de um assunto muito... Pode ser polêmico? Considere que sim. Sim, vai ser polêmico, então aguarde rapidinho que nós vamos falar disso aí para vocês. Deus em Cristo abençoe, vamos lá. Diácono Alexandre, por favor. Uma boa noite a todos, com imensa gratidão, que agradecemos hoje por mais esse dia que Deus nos concedeu de estarmos aqui e falar um pouco a respeito do seu amor. Sou muito grato também pela presença e por essa bancada, pastor César Graciani, pastora Cara Graciani, que está dando o ar da graça aqui conosco hoje de participar desse programa. Boa noite a todos a bancada, pastor Silas Ribeiro, que é o meu pastor, ele falou assim, pastor Jean manda um abraço toda vez para ele e pro pastor dele, você não manda pro pastor seu por quê? Então, para mim não dormir também na casinha do cachorro na frente da igreja, eu preciso mandar um abraço pro meu pastor aqui, que é esse... Obrigado, tá, velho? Obrigado. O senhor esqueceu o remédio, mas fica tranquilo que eu trouxe no carro. Pastor Jean, meu querido, grande amigo pastor Jean. Coppola, o que nós vamos fazer com Coppola? Vamos ungir ele ainda ou não? Coppola apóstolo. Vai ser Coppola levado ao bispado. Apóstolo, discípulo. Vamos levar o Coppola ao bispado. Ainda nós estamos ajeitando isso aí, viu, André? Boa noite pro chefão. O chefão tá assistindo a gente, já mandou uma mensagem aqui. Boa noite a todo o pessoal também que está ao vivo conosco através do Facebook e pela rádio também, né? Pelo aplicativo da rádio. Tem uma grande quantidade de pessoas aí que estão nos assistindo ao vivo. É com imensa gratidão, mais uma vez, e honra que nós fazemos esse programa juntamente com vocês. Mas para que isso aconteça, você tem que interagir conosco. Vai mandando a sua pergunta, mandando a sua colocação. Compartilhe conosco, nos ajude a manter essa programação e que Deus abençoe a todos. Pastora Carla Graciano, por favor. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite de estar aqui. Estou muito feliz. É a primeira vez que estou numa rádio online e me sinto honrada por esse convite. E estamos aí, tá? Espero poder contribuir Amém. nessa noite, né? Não, com certeza, o programa está apenas iniciando e nós avançamos dessa maneira, pedindo que você compartilhe, porque o assunto é polêmico. Quais são as suas dúvidas em relação à atuação da mulher hoje na sociedade, na vida matrimonial? O assunto é polêmico, não há unanimidade e nós precisamos que você deixe o seu parecer através da live. De repente você está no aplicativo da Rádio FAD, no seu carro ouvindo. Se você puder participar, será um prazer atender você. Você pode, através do WhatsApp da Rádio FAD, também enviar a sua pergunta. Pastor César, aguardando aí a sua fala, o povo já esperando a sua manifestação. Por favor, fique à vontade. Primeiro, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Pastor Sila, Diácono Alexandre, meu amigo Pastor Jean, Alex Coppola, né, amigo de longa data, é uma honra estar aqui mais uma vez. Estou acompanhando a minha esposa, na verdade hoje eu só vim no papel de acompanhar, né? Ela sempre foi minha auxiliadora e hoje vou ser o auxiliador dela nessa noite. Mas tenho certeza que vai ser, no mínimo, muito abençoador as respostas, esse tema polêmico que, na verdade, vai quebrar alguns tabus aí. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se surpreender com as respostas, com a dinâmica desse programa nessa noite. Boa noite a todos. É isso aí, o programa Cristo em Foco está apenas começando. Ele acontece todas as sextas, das 20 às 21h30. É inquestionável que a mulher continua galgando, ganhando seu espaço na sociedade. A mulher no campo empresarial vem crescendo, o papel feminino vem se destacando. Não dá para questionar o
potencial das mulheres hoje na igreja, no serviço. Então, nós estamos aqui não como advogados do lado feminino, mas para interagir e apresentar para vocês o que a Bíblia fala a respeito disso. Você concorda com a mulher atuando como pastora na igreja hoje? O que você acha? O que você pensa? Eu preciso que você interaja conosco. Eu quero já no início do programa, pastor Silas, fazer um sorteio aqui, pastor César. Porque tem gente que fica reclamando do sorteio. Ele fica segurando o sorteio só no final e não sei o que e tal. Nós vamos já então fazer um sorteio. Eu estou aqui com o livro do meu amigo pastor Vitor Salvador. O tema é Esquadrão Podpah. Ele é um jovem que tem uma veia evangelística, é conhecidíssimo aqui na nossa querida Piracicaba e fora dela também. E eu quero já sortear. O Coppola está acelerando ali, marcando alguns nomes, as pessoas que estão compartilhando. Então você vai ter a chance de ganhar o livro do pastor Vitor Salvador, Esquadrão Podpah. E daqui a pouco nós vamos começar o primeiro bloco. Nunca, Diácono Alexandre, na história desse programa, nós iniciamos com sorteio. Mas hoje nós queremos aqui quebrar também alguns paradigmas, alguns tabus. Nós queremos fugir à regra. A pastora Carla Graciani, ela vai estar então sorteando alguns nomes, e você que já está compartilhando pode ser o dono deste livro. Tira, pastora Carla, mexe bem esse negócio, senão o povo pensa que tem maracutaia, pastor César. Tem maracutaia, porque não? O negócio aqui é tudo às claras. Olha lá, fala no microfone, fala alto aí pro pessoal ouvir, para não haver dúvida nenhuma. Rosa Ravelli. Rosa Ravelli, cadê você, Rola? Rosa. Cadê você, Rosa? Esquece o arroz, deixa a outra pessoa aí pra tomar conta da cozinha e anote o endereço aí da Rádio FAD Rosa pra você retirar aqui o livro do pastor Vitor Salvador. Ela Avenida... é da nossa igreja. Ela é da nossa igreja. É da nossa igreja. Então leva pra ela, pastor César. Ou você leva, enfim, nós vamos levar até você. A pastora entrega. Rosa, entrega, pastor Carlos, sem nenhum problema? Então, já está resolvido. O primeiro sorteio foi realizado e nós vamos começar aqui pisando no acelerador. Vamos engatar marcha no negócio. Pastora Carla Graciani, vamos aí fazer a primeira pergunta. Diante da realidade que a igreja vive hoje, a igreja enfrenta alguns desafios. A igreja enfrenta inúmeros desafios. E um dos, dentre tantos, nós podemos aqui pontuar, que é a resistência que existe no ministério pastoral, tratando-se do papel feminino. Existem alguns tabus e tal. Então, conforme nós entendemos qual é a relevância, o papel, a preponderância da atuação da mulher hoje no campo pastoral, na igreja evangélica. O que você tem para falar para essa pessoa que está nos assistindo? O Carlão já está assistindo, é o sogro do pastor César, é o pai da pastora Carla, tem muita gente aí antenada. Mas qual é a importância do papel hoje feminino no campo pastoral da igreja evangélica? Fique à vontade. Olha, a mulher... ela tem um senso de sensibilidade muito aguçado, né? Diferente dos homens. Então ela consegue ter uma visão mais ampla e ela é mais perceptiva às coisas, né? Então eu acredito que no ministério, seja ele qual for, né? Ela é muito importante nessas percepções, né? Ela consegue observar situações, ela consegue perceber coisas que muitas vezes o homem não percebe, né? Seria uma espécie de 7º sentido, 8º sentido. 9º, 10º. Pelo menos isso. Ela tipo é muito isso. observadora, né? A mulher, ela observa, ela guarda muita coisa, né? Então ela observa muita coisa. Então ela consegue ter uma visão diferente do homem. E isso agrega ao ministério, né? Do homem. Porque enquanto o homem ele vai se preocupando com algumas outras coisas, a mulher ela vai nos mínimos ali detalhes e vai consertando algumas coisinhas, resolvendo outras coisinhas. Tendo visões, né, de iniciativas também. A mulher ela tem uma visão... Eu às vezes brinco com ele, né? Falo. Quando ele vem falar alguma coisa, eu falo, mas filha, eu já falei isso pra você, eu tô lá na frente, amigo. Já enxergou. A mulher, ela consegue enxergar mais rápido, eu percebo isso. Ela tem uma visão mais ampla, né?
Então, eu acho que isso agrega muito no ministério, né? É isso aí, gente. A mulher realmente ela tem esse senso de percepção. O que falta no homem é essa atenção aos detalhes. Então, o papel feminino ele existe para complementar, é o braço forte do homem. Pastor Silas Ribeiro, eu sei que você tem uma pergunta guardada aí para a pastora Carla. De repente você já tem algo para você compartilhar com o pessoal que nos assiste. Por favor, pastor Silas, de forma dinâmica, para que o programa rode, atenda as expectativas daqueles que estão aí. De repente já tem pergunta, né, Coppola? E o negócio está acelerado. Engata a marcha, pastor Silas Ribeiro. A primeira pergunta que nós queremos fazer é: qual a importância do Ministério da Mulher no contexto da igreja nos dias atuais? Essa pergunta já foi, pastor Silas. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. Aí você precisa fazer uma outra aí. Eu perguntei pra ele. Essa pergunta já foi. Eu perguntei pra ele. É a pergunta. A água tá aqui, vou trazer o remédio. Tá bom, então vamos pra outra pergunta. Tá antenado. Tá, vamos pra segunda. Vamos pra segunda pra mim. É porque eu preparei outra coisa aqui. Na verdade, foi pra ver se todo mundo tava ligado no programa, entendeu? Não, eu tava compartilhando aqui. Eu entendi, era pra ver se todo mundo tava ligado. Calibre o satélite, Coppola. O delay. Como conciliar casa, igreja, matrimônio e vida social? Ah, legal. Isso aí, na verdade, é um grande desafio, né? Não só para quem é pastor, pastora, mas para a humanidade, na verdade, né? Porque hoje nós estamos atarefados com muitas coisas, né? Ao mesmo tempo. É trabalho, é família, e nós temos um agregado a mais, né? Que é a igreja. E quando você está à frente do pastoreio, você tem que lidar com pessoas, né? E isso toma muito o seu tempo, né? Então, conciliar tudo isso precisa muito de parceria, né? Entre o casal e a família, no caso. Eu e ele, nós não temos filhos. Isso facilita um pouco a nossa vida, porque nós conseguimos dispor um pouco mais do nosso tempo do que aqueles que têm filhos, né? Mas existe uma parceria muito boa no nosso relacionamento. Então a gente consegue dividir as nossas funções e a gente se sacrifica junto, né? A gente consegue dividir a nossa vida de maneira que um não cobre o outro, né? Então tem momentos em que a gente não consegue manter a casa sempre em ordem. Vamos dizer assim. Tem a ajuda da minha mamãe. Segura. Mas a gente sabe lidar nisso numa boa, não tem aquela cobrança. Porque o difícil é quando você se relaciona com uma pessoa onde tem muita cobrança, né? Porque quando a gente é mulher, a gente assume outros papéis também, né? Então fica aquela coisa, a responsabilidade da mulher é ter que ficar cuidando da casa e tal e tal. Mas se você tem uma parceria, você consegue administrar isso de uma maneira muito boa. Sem filhos facilita para nós, como eu falei, porque a gente, querendo ou não, a gente tem mais tempo para se dedicar às pessoas, né? À igreja, aos eventos, às reuniões e tudo mais que tem de compromisso, né? Nos ministérios. Mas não é fácil, né? Não é fácil. A gente sacrifica muitas coisas, né? Nem tudo a gente consegue fazer, principalmente parte de lazer, né? A gente não tem muito lazer. Mas é o chamado, né? Então, quando você tem o chamado, você faz com amor aquilo, você abre mão, né? De uma maneira mais fácil, né? Mas é isso, né? Tem que saber ter essa parceria, é importante isso. É legal que, justamente na questão do ministério, eu falo dessa tamanha importância da esposa de estar na mesma visão. Como ela disse, em muitas coisas nós dividimos muitas tarefas. E realmente, tanto de casa como a forma com que ela muitas vezes compreende o trabalhar, né, de ser um pastor, de estar na frente de uma igreja, porque exige de nós muita cobrança. E eu vejo que a Carla, não é porque a gente está aqui, o pastor Jerry está nos acompanhando agora também, está caminhando com a gente também, tem observado isso. A gente vê que a Carla, ela é uma pessoa que ela realmente abraçou o ministério. Realmente essa situação de nós muitas vezes sacrificarmos a nossa vida particular, para ela não causa algum efeito de uma cobrança para mim.
Então isso me traz muita tranquilidade nessa relação. Então realmente essa parceria para nós, né, eu falo que tem dado muito certo, graças a Deus, e queremos que vai continuar assim, em nome de Jesus. Muito bem, pastor César, pastora Carla, o programa está apenas iniciando. Eu preciso, se faz necessário, que você compartilhe, que você use as redes sociais. De repente a sua esposa, você que me assiste é um pastor, é um obreiro, e a sua esposa tem algumas dúvidas. Você de repente é pastor, é obreiro, é um irmão que não exerce nenhuma atividade específica na igreja, mas tratando-se da atuação das mulheres na igreja, você tem muitas dúvidas. E esse programa existe justamente para isso, para cooperar nesse sentido. Nós abordamos temas que nós julgamos ser relevantes toda sexta-feira para contribuir neste sentido. Eu entendo, pastora Carla, que quando Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, que na verdade essa expressão de Jesus, ela vai além daquilo que muita gente consegue extrair numa leitura superficial. Quando Jesus fala negue-se a si mesmo, ele está falando de anular o seu eu, ele está falando de achatar, comprimir as suas prioridades, e às vezes no casamento, no campo matrimonial, as nossas prioridades de repente, porque a nossa natureza pede o lazer, o corpo humano pede o descanso, mas a obra de Deus, por conta da sua intensidade, da demanda, exige muitos sacrifícios. Como Jesus foi o nosso sacrifício, o sacrifício vivo. E o surpreendente dessa expressão de Jesus é que todos aqueles que seguiram a Cristo, quando ele diz negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, aqueles que seguiram a Cristo nos seus dias foram parar lá no Gólgota. Incrível isso. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem de fato seguiu, literalmente falando, a Cristo, foi para lá na cruz, foi para lá no Monte Caveira. Então o cristianismo, ele se resume em desafios, em anulação, abnegação daquilo que de repente te causa prazer. Não que a vida cristã seja um fardo, mas à medida que você se envolve com Cristo, você passa de forma automática, o Senhor te conduz para que você priorize o reino e a sua obra. Foi essa a proposta de Cristo, que nós devemos ter como prioridade o seu reino e a sua justiça. O diácono Alexandre está querendo falar, ele está ali pensando, raciocinando, articulando alguma coisa bacana, e eu quero que o diácono Alexandre se manifeste. De repente, fora daqui, ele já tem alguma coisa preparada. Não vem com bomba de Hiroshima e Nagasaki aqui. Pega leve com a pastora Carla, porque senão Diácono Alexandre, fique à vontade. Eu disse que a gente tem que respeitar os pastores que estão aqui, senão o Jean vai dar conta pra todo mundo aqui. Ele é o pastor dele, ele falou, vamos lá. E tanto é que nós mudamos até o traje, nós somos mais social hoje. Então nós mudamos até o conceito aqui. Uma colocação importante que ela fez, ela falou uma coisa interessante que eu estava lendo hoje à tarde a respeito disso. Ela falou a respeito de uma palavra chamada amor. Ela disse isso, ela falou o amor pela obra, o quanto se empenha. E encaixou muito bem naquilo que eu estava lendo hoje à tarde, porque uma das minhas conclusões de um TCC que eu fiz, eu escrevi sobre Jesus, um caminho perfeito, a biografia. Então foi Jesus, uma vida perfeita em biografia. Esse foi o tema. E uma das coisas que eu puxei de relevância era Maria quando vai ao sepulcro e encontra o sepulcro vazio. E aí a pergunta que eu fiz um trabalho em cima é: por que apareceu Jesus a primeira vez a uma mulher? E aí dentro dessa tese eu comecei a escrever e eu encontrei uma palavra que encaixou muito bem, chamada amor. Eu posso dizer que Maria, no seu íntimo, no seu profundo coração, o que ela tinha de chegar na frente era o amor. O amor que ela tinha por Jesus fez com que ela estivesse na frente. E essa palavra que ela colocou foi muito, muito profundo com relação a isso aí. Olha o que o texto diz. João 20, versículo de número 15. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Nesse momento ela estava chorando, clamando porque levaram o Messias dela. Tinham tirado a sua pedra fundamental. O seu chão já estava se deteriorando. O Messias que ela tinha vivido durante 3 anos, ele tinha sido levado. E sabe o que ela queria naquele momento? Olhar apenas mais uma vez. E Jesus se resplandece na frente dela. E aí eu vou dizer para vocês, a revelação de Jesus ressuscitado, somente uma pessoa que tinha um amor profundo por ele podia reconhecê-lo ele.
outra pessoa não teria condições de reconhecer. Sabe por quê? A imagem nossa é temporal, nós vivemos temporaneamente, então nós enxergamos o tempo. A imagem que o discípulo tinha e que todo mundo tinha naquela Páscoa era um homem crucificado, com o seu corpo massacrado, destruído e com uma lança que havia furado. Ele estava totalmente irreconhecível como ser humano. Somente o amor que mais se aproxima do amor de Deus, que é o amor de uma mãe, de uma mulher, poderia enxergar que Cristo havia sido ressuscitado. Esse é um dos principais motivos que Cristo se revela primeiro a ela. Aí vai a minha pergunta. No seu pastoreado, juntamente com o pastor César, qual é o seu sentimento que você tem do amor pela igreja, da sua entrega hoje, o amor pela igreja? Qual é o sentimento quando você perde uma ovelha ou quando você perde uma família? É um sentimento como eu falei, a gente não tem filhos, mas para nós, cada pessoa ali é como se fossem os nossos filhos. Filhos então, espirituais. A gente sente esse amor, né? Esse amor. E a gente imagina esse amor de Deus por nós, né? A gente tenta viver o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é um amor sacrificial, né? E é por isso que a mulher, ela se identifica muito com isso, porque a mulher, ela sofre muito, ela é muito intensa, né? Ela se entrega, ela vive aquilo sem medo, né? E então nós sentimos muito, eu sinto muito, né? Principalmente por ser mulher, a gente também é sensível, né? Muito mais sensível do que o homem, né? E a gente sente a dor, mas eu sou uma pessoa assim que eu consigo superar rápido, sabe? Mas o baque a gente sente, porque a gente cria um amor, né? Por aquela alma, por aquela pessoa, a gente se dedica a ela, a gente faz o que a gente pode por ela. Mas nem sempre a gente é compreendido, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos, né? Não tem jeito. São coisas que vão acontecer. Todo mundo que tem esse ministério pastoral vai perder gente, vai chegar gente, vai perder gente. E a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento. Esse amor de mãe, ele vai mudar, né? A partir do momento que a pessoa sai debaixo da tua asa, você passa a amar ela, continua amando, mas você já não vai se entregar tanto, né? Então você vai reconstruir esse amor, na verdade, né? Vai passar a ser um outro tipo de amor, um amor que ama como Cristo amou, mas que não dedica tanto tempo a essa pessoa, né? Porque ela vai ter outros para cuidar dela, vai ter outros para se entregar por ela, né? Mas que a gente sofre, não tem jeito. O refúgio de uma pastora hoje, quando acontece esse sentimento, eu acredito que o pastor César, quando passa uma decepção tamanha grande, quando perde alguém que está do lado dele, ele se refugia na esposa. Consequentemente, é a pessoa mais próxima. Sim, com certeza. Da tua vida. A senhora, nesse pastoreado, a senhora se refugia nele também? Então, a mulher do pastor, ela tem uma responsabilidade a mais, eu vejo, do que o pastor, porque o pastor, ele vem, ele chora. Nós temos que auxiliar o chamado dele, né? O ministério dele. Então, se eu ficar todo o tempo choramingando para ele, eu só vou piorar a situação. Entendeu? Então, às vezes eu desabafo com ele alguma coisa que acontece, eu choro um pouco, mas acabou. Porque o que eu tiver que chorar, vou chorar aos pés do Senhor, porque eu não vou ficar enfadando ele. A Carla tem um poder de reação muito rápida, né? Eu falo que ela tem um diferencial na vida dela, em questão da vida dela, ela tem um poder de reação muito rápida, né? A Carla, ela naquele momento, ela chora, ela desabafa, mas ela consegue se reerguer muito rápido, né? Então eu sou jamais manteigão, eu derramo mesmo e até me reconciliar ali, me levantar. A Carla já tem esse eu acredito que, sei lá, pode ser um dom, se a gente pode usar dessa forma, dessa injeção que ela traz em mim. Então, muitas vezes, quando a gente está compartilhando alguns momentos de dificuldade e ela percebe qualquer coisa, então ela já vem com aquela palavra de ânimo, com aquela palavra de motivação. É muito difícil o papel da mulher do pastor, né? O pastor pode dizer, é muito difícil esse momento de você perder uma pessoa, de você... Porque nós, como pastores, né, a gente investe em vidas. Nosso ministério é cuidar vidas. Nós
particularmente, nós deixamos as nossas necessidades, nós deixamos as nossas vontades, nós deixamos os nossos prazeres, porque nós investimos em vidas. Então, vamos lá. A gente pega, investe em uma pessoa e, de repente, como algumas vezes já aconteceu, essa pessoa chega de uma hora para outra, ela diz assim, agora eu tô bem e eu vou embora. Mas qual é o motivo? Não existe motivo. Se você tem um motivo, quando algo te confronta e você sabe que aquilo você tem que melhorar ou aconteceu alguma coisa, isso é muito fácil você saber contornar, porque aquilo vai trazer como uma lição. Mas quando alguém chega para você e fala assim, eu não tenho motivo, mas eu quero ir embora, então aquilo quebra você. Então o papel da mulher nesse caso, falando da Carla, por várias vezes aconteceu isso, graças a Deus não com tanta frequência, e espero que não aconteça com tanta frequência, e nem não gostamos de passar por isso, mas podemos passar. Eu vejo que ela nesse papel, a Carla se entrega muito, ela se entrega muito às pessoas, mas ela tem um poder de reação muito mais rápido do que o meu em relação a isso. Eu fiz essa colocação simplesmente para concluir essa linha de raciocínio antes da gente passar para frente, porque a gente olha o princípio lá, Gênesis. Então Deus começa a fazer a mulher da costela de Adão. Então ele inicia a obra primeiro pelo homem e depois ele faz a sua auxiliar, a sua ajudadora. Depois o pastor Silas vai dar mais ênfase nesse assunto. Então ele coloca ali, primeiro ele faz o homem, a sua imagem e semelhança, e da costela ele tira a mulher que vai ser a sua ajudadora, a sua auxiliar. Quando nós olhamos a vida de Jesus, nós olhamos o processo inverso. De uma mulher vem um novo Adão. Sabe por quê? Porque o sentimento da mulher seria mais profundo do que o homem nesse momento. E a igreja vai precisar muito mais das mulheres do que dos homens. E o programa Cristo em Foco, ele sai um pouco à frente, porque semana que vem é considerada a Semana da Mulher. No dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Então nós temos a semana inteira. Então nós abrimos essa programação hoje dando ênfase justamente por isso, para que vocês entendam a importância da mulher na sociedade hoje e na igreja. É isso aí, muito bem, Diácono Alexandre. Tem muita gente aqui, pastor César, pastora Carla, Vivian Atanásio, Cíntia Machado ligadinho aqui, exemplo de pastores. Paolo ou Paula, Paolo Maranhão, Paulo Fernando Lago, Clair Favoreto, Cleir. Deve ser isso aí. Claire Favoreto, me perdoe a pronúncia incorreta. Camila Volpato, a esposa do chefão, pelo amor de Deus, hein? Só tem um problema. Pastor Denivan Martins também ligadinho. Marcos Andrade. Deixa eu ver quem mais aqui. Ellen Paula, esposa do pastor Silas. Rosa Ravelli. Tem muita gente aqui. Depois nós vamos continuar aí os abraços. Eu preciso que você participe, que você interaja. Muita gente antenada. Depois eu vou estar editando esse programa de forma mais enxuta. Eu vou adicionar no meu canal Minutos Escatologia no YouTube para você ter acesso. E você pode estar assistindo também depois, obviamente, porque o programa está sendo gravado ao vivo. Pastora Carla, existe o lado bom, né, do pastoreio, existe o lado bom de ser esposa do pastor. Você abraça muitas pessoas, existe o afeto, existe o carinho, uma ótima aceitação. A nossa denominação, diga-se de passagem, foi fundada por uma mulher, Aime, e existe uma facilidade. Então quem olha, de repente encontra a igreja cheia de pessoas, um número expressivo, acha que tudo é flores. Mas deixando o lado bom, o lado tranquilo e pacífico, existe a resistência. Existe o lado complicado de ser a esposa de um pastor. E a que lado eu me refiro? A resistência de outras denominações. Existem muitas denominações, principalmente as neopentecostais, né, algumas tradicionais, que não aceitam a mulher como pastora. Eles recorrem a alguns textos bíblicos, depois nós queremos falar sobre isso, derrubar essa objeção. E o assunto, não existe unanimidade no assunto, nós respeitamos quem pensa de forma contrária, mas como lidar, pastora Carla, com o machismo que ainda existe em algumas denominações? Como é que a gente finta isso? Como é que dá para
É possível levar no ombro? Ou isso chateia ainda? Você já se acostumou? Porque eu penso que muitas denominações ainda resistem, não aceitam essa questão da mulher ser pastora e tal. Como é que você, Carla Graciane, lida com isso? Eu, assim, graças a Deus, eu nunca passei por essa situação, né, de ter aí alguma atitude machista, né? Sempre houve um respeito muito grande, e até porque a nossa igreja, como você citou aí, a AME fez total diferença. Ela foi uma voz, assim, né? Ela fez voz à mulher num período em que a mulher não tinha voz, né? Ela foi fantástica. Desbravadora. E então, ali, a partir desse momento, a mulher foi criando espaço, e hoje, no nosso meio, eu não vejo isso acontecendo, mas eu sei que tem denominações que têm essa visão, né? E assim, o que fazer, né? O que fazer com esse pessoal? Na verdade, a mulher tem que pensar se ela quer estar num lugar desse, né? Que sofra esse tipo de preconceito, né? Porque o que vai continuar alimentando o machismo, eu acredito que continuar dando créditos a essas pessoas, né? Continuar insistindo nisso. Então, quebrar esse paradigma aí, né? Porque eu vejo que a mulher avançou muito, mas também perdeu alguma postura, né? Ela perdeu, ela ultrapassou o limite da liberdade, né? Ela perdeu, algumas mulheres perderam o papel de mulher, ela assumiu o papel do homem. E isso gerou sérios problemas, gera até hoje, né? Na sociedade, no mundo, né? Porque quebrou até um princípio cristão, mas enfim. Então, eu acredito que a melhor forma é você não sustentar isso, né? Que nem um vício. Por que existe pessoas drogadas? Porque existe quem vende droga? Porque tem o drogado que compra, né? Então, se continuar tendo essa frequência de mulheres nessas denominações, eles vão continuar agindo dessa maneira, né? Não tem jeito. Agora, essa consciência, o avanço do evangelho, do entendimento da palavra, chegar até essas pessoas, é uma outra maneira de mudar a consciência delas, né? Dos líderes cristãos, né? Eu vejo que isso tem avançado bastante. Muito bem, pastora Carla. Eu preciso fazer uma pergunta aqui pro pastor César. Ele vai matar, vai dar uma paulada em cima. Toda mulher de pastor é pastora, pastor César? Essa é uma pergunta que nós falamos aqui, que seria uma das... Pegadinha? Não, da polêmica. Polêmica, totalmente. É porque assim, para introduzir o assunto, funcionalmente, pastor César, toda esposa de pastor é pastora. Então, na prática, ela vai ter que abraçar, vai compartilhar as dores, os problemas. Abraçam não somente o pastor, mas a pastora também. Então, na prática, funcionalmente, essa é uma realidade. Mas, biblicamente, como é que a gente lida com isso, pastor César? Maravilha, isso é legal pra caramba. Puxa vida, deixa eu pensar quantos meses posso dar de banco. Brincadeiras à parte, não, é uma pergunta muito bacana e realmente uma pergunta que é polêmica, né? Na minha opinião, tá? Nós viemos conversando isso no carro, né? Tanto eu e a pastora Carla, nós estávamos conversando isso no carro. Na verdade, eu acredito que deveria, pastor Gia, acredito que deveria, a mulher do pastor, ela deveria reconhecer a sua posição em relação ao ministério. Porque quando nós nos tornamos uma só carne, nós entendemos que nós estamos debaixo de uma mesma visão. E se a mulher ela não assumir esse papel pastoral de auxiliadora, como a pastora Carla disse numa pergunta anterior, e ela conseguir entender a função e o papel dela como auxiliadora no ministério, né? Porque não adianta o pastor César ter uma visão e a pastora Carla remar contra essa visão, né? Por exemplo, eu conheço o ministério de pastores, de homens de Deus, de pastores que, cara, os caras eram fenômeno em cima do altar.
eram fenômenos, era um cara assim que você parava para ouvir o cara 2, 3, 4, 5 horas, mas embaixo do altar o papel da mulher não era tão fundamental, ela não tinha entendido, ela não entendeu esse papel de realmente o que ela é, né? Por isso também um dos trabalhos que nós temos na igreja com relação às mulheres, dos obreiros, dos pastores, nós estamos conversando isso sobre hoje sobre isso, é justamente da mulher entender. Então, consequentemente, a mulher ela deveria compreender essa função dela, que ela também deve assumir essa posição de pastorado, porque ela é não uma muleta, não algo que vai estar somente apoiado, o marido apoiado, mas ela é algo que realmente vai completar o ministério do marido, né? Voltando-se à palavra, tanto uma mulher pode levantar, ela pode edificar a casa, como ela pode colocar a casa abaixo, e ministerialmente também é. Então, mas é uma grande dificuldade de algumas mulheres entenderem, né? O povo, naturalmente o povo, né? As ovelhas, elas compreendem automaticamente. A mulher do pastor é a pastora, né? Então, algumas mulheres, a gente pode até inverter um pouco essa pergunta, algumas mulheres sentem-se em dúvida ou talvez não conseguem compreender esse papel fundamental na vida do pastor, porque não adianta andar desparcerado. Então, eu penso e eu gostaria que todas as mulheres de pastor entendessem esse papel que é fundamental delas andarem, e por isso que Deus não une vidas, né? Eu sempre digo que Deus une propósitos, e eu tenho uma certeza que hoje, se nós temos vivido um momento de graça, de bênção, de crescimento dentro da nossa igreja, eu sempre retribuo isso também, em primeiro lugar a Deus, mas eu retribuo a minha mulher por ela ter entendido e realmente ela está vivendo esse ministério, esse chamado junto comigo. Então, eu acredito que tem um papel fundamental, e eu acredito que toda mulher deveria entender esse papel fundamental do ministério. Muito bem, pastor César, e o programa Chapa começou a esquentar, Coppola. O negócio, com a temperatura vai aumentando e o negócio vai ficando bacana. Pastora Carla, ainda aqui meio na linha da pergunta anterior, não querendo se desprender, você nunca houve nenhum tipo de preconceito via redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, aquele negócio de não, o pastor é ele e eu obedeço a voz dele, e já não digo que nem que seja uma segunda pergunta, mas pegando carona na minha fala aqui, estendendo um pouquinho, como é que você lida com a seguinte questão? Seu esposo está ausente por algum motivo, você está na igreja com os demais pastores, auxiliares, e de repente você precisa tratar com uma situação, e a situação ali um tanto quanto complica um pouquinho, porque trata-se do sexo oposto. Você precisa, de repente, subir um pouco o tom com um obreiro, com um membro, porque houve necessidade de você falar com mais veemência. Como é que você enfrentaria isso? Ou como é que você já enfrentou? Dar uma durinha aí naquele cidadão que tem aquela postura. Puxão de orelha. Eu não aceito, meu negócio é falar com puxão de orelha. Meu negócio, eu tô sendo meio polido aqui, mas abaixando um pouquinho o nível. Aquele negócio de o cara é machão, pastor César. Não, eu sou machão, não aceito. Eu não enxergo ela como pastora. Eu vou falar com o pastor César, espera ele voltar de ver, meu negócio é com Pode ele. esquentar a chapa, esquenta a chapa. Eu tô esquenta a chapa. trocando em miúdos. Eu só tô aguardando. O chefe tá aí, mas pode esquentar a chapa, fica tranquilo. Como é que você lidaria com isso? De repente você tem uma carta na manga, eu já lidei e foi dessa forma, eu precisei chamar na chincha, não gostou, mas foi necessário e Deus ajudou ali e foi só vitória. Como é que... Tem água aí pra ela beber, pelo menos? Na verdade, assim, existe uma coisa dentro da igreja que assim, quando o pastor, né, vamos pegar o pastor titular, o pastor César, fala, parece que o negócio é ler, entendeu? E todos os outros ao redor não tem tanta significância como o pastor. Então, eu assim, claro que as pessoas são submissas na autoridade comigo, mas a gente percebe que quando é o pastor César, quando é o pastor titular, o negócio é diferente. Acata sem restrição. Sem restrição nenhuma. Quando é mulher, às vezes até fala com a gente, né? Ou com outro pastor auxiliar. Mas eu vou falar com o pastor César, né? Tem aquela coisa de ser o pastor, né? Então, isso eu já passei por situações assim, eu aconselhei uma pessoa,
ela falou uma coisa pra mim, ela saiu de lá, ela foi conversar com o pastor César, ela falou tudo ao contrário. Pra mim, ela escondeu tudo, ela mentiu pra mim, mas pro pastor ela falou a verdade. Então, já aconteceu situações assim, né? Então eu vejo que não consegui perceber por ser comigo, entendeu? Por eu ser mulher. Mas eu percebo por ser questão de autoridade. Parece que eles têm mais segurança no pastor, né? Isso quando às vezes você vai orar, ora pela pessoa, você vira a costa, ele vai pedir pastor para... Acho que o pastor tem mais função do que você. Exatamente. Mas eu vou abrir até assim, um parênteses aqui, numa observação da Carla. Eu vejo, apesar de acontecer alguns casos dessa forma, na verdade eu vejo no papel da Carla dentro da nossa igreja hoje, graças a Deus, eu falo isso graças a Deus, ela conquistou esse respeito, principalmente da liderança da nossa igreja. Ela conseguiu conquistar esse respeito. Então, talvez, por esses atritos mais talvez que fossem mais agressivos, eles nunca chegaram a acontecer. Até também pelo respeito, pela forma em que nós sempre tratamos. Porque, em primeiro lugar, eu acho que o papel pastoral, tanto homem como mulher, nós temos que ser a grande referência. Né? Eu só posso cobrar do meu liderado aquilo que eu ofereço para ele. Eu tenho que ser um líder, e como líder eu tenho que ser o maior exemplo, né? Então, graças a Deus, em relação a alguns atritos, algumas aquelas coisas assim, puxa vida, se rebelou 50 e vieram 30 falar com o pastor, como eu já vi e ouvi casos desses, de pessoas colocar o dedo no nariz do pastor, da pastora. Nós presenciamos um pouco disso, né, Coppola, no tempo da nossa vida. E assim, a gente, caramba, velho, falava assim, meu, tô assustado, nunca tinha visto isso. E graças a Deus, aos pastores, ao diácono Alexandre, nós nunca atravessamos por isso, porque graças a Deus, com trabalhar, com aquela forma de pastoreio realmente, de estar do lado, de sendo exemplo, que isso é o nosso papel. Não adianta faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Esse ditado para pastor, para ninguém funciona, mas principalmente para pastor não funciona. Então, eu vejo que muitas vezes, né, se houve algum questionamento em relação a alguma discussão clara, do sentido, não discussão de agressões verbais, nada, mas de algo para que se chegasse a uma conclusão, houve-se o respeito mútuo, né? Tanto pelo pastor César, pela pastora Carla, porque foi conquistado isso. Foi conquistado. Então existe, por exemplo, as pessoas que realmente pedem um conselho para a pastora, de repente fala metade da história, depois o pastor dá aquela olhadinha assim, irmão, fala aí, daí o negócio deslanche, né? Porque acho que é uma coisa mais eu falo que é até cultural, cara, porque a gente vê muitas vezes, acaba o culto da igreja, tem 10 auxiliares na frente para atender. A fila do pastor César, o pastor César tá aqui, sabe, é aquela fila que fica imensa, porque as pessoas têm essa cultura de que o pastor tem que orar, né? Ainda nessa linha de raciocínio, desculpa. Imagina. O senhor falou uma coisa importante que deu certo ambas conquistar o respeito mediante as ovelhas. Perfeito. Aí eu queria ouvir o casal enganchando, fazendo uma ponte nessa colocação. O senhor acha que isso, pastor César, se deu porque o senhor acreditou no ministério dela e o senhor de repente não abafou aquilo que Deus tinha para a vida dela? Como muitos pastores vêm fazendo hoje, não acreditando na esposa, não acreditando no ministério, ele abafa o ministério da mulher. Alexandre, com toda certeza, cara, isso é fundamental, tá? Nós sempre temos essa consciência de nós sabemos lidar com uma situação em conjunto, tá? Então, uma palavra da pastora Carla eu nunca tirei a autoridade dela na frente dos outros. Então eu sempre procurei mostrar para a igreja a importância. A pastora Carla, diferente de algumas pastoras que eu não vejo que é errado, não estou aqui criando polêmica, é raro da pastora Carla subir para pregar num culto de domingo, um culto de quarta-feira, porque o trabalho dela é um trabalho mais bastidor. Ela tá lá junto com as crianças, ela tá lá tomando conta do diaconato, vendo se a procedência do culto está funcionando da forma correta. Trabalho com liderança, ela é muito voltada a isso. Então, principalmente para nossa liderança e diante da igreja, nós nunca aconteceu de um lado para o outro, nunca aconteceu essa forma de um desonrar o outro, de tirar a autoridade. Tipo,
ela falou, não, eu falo. Então, Uma nós divergência, né? Exatamente, nós sempre mantemos essa concordância. Graças a Deus. E não é porque é algo forçado, é porque é algo realmente que está numa mesma visão. Nós estamos debaixo de uma visão e nós seguimos fielmente essa visão que Deus colocou no nosso coração. Então, eu acho isso é extremamente importante. Eu já vi muitos ministérios se rompendo justamente por essa divisão, primeiramente, dentro do ministério pastoral, marido e mulher. Muito bem, pastor Silas Ribeiro, por favor. Eu já tô doido aqui pra poder já tá falando. Não vai filme, não. Calma, acabou de tomar o remedinho, pode ficar tranquilo. Tá mais tranquilo, tá Tô mais Nós demos o remédio pra ele. Ele ligou as turbinas, tá ligando as turbinas agora, Coppola. Na realidade, eu vou explicar aqui. Na realidade, temos aqui um esbocinho pra gente esboçar, né? Mas eu tava com um pensamento aqui e tal, depois foi de uma hora, eu até perguntei aqui pra ele, foi os dois aqui, depois você me paga. Então é o seguinte, pastor César, pastora Carla, eu como pastor de igreja, já tenho aí de pastoreio aí de igreja já quase uns 5 anos, podemos dizer. Mesmo sendo novo, né? Minha esposa tem 25 anos. Se eu errei aqui, me perdoe, meu bem, mas eu acredito que é isso. 25 anos. Eu coloquei pra a forca aqui agora. Ela se manifestou aqui, falou assim que o seu erro aí no começo aí, né? A gente não era pra dar pergunta, mas pra você. Não. Lá em casa a gente conversa. Então, é o seguinte. Pelo meu pensar, eu só sou pastor hoje por causa que eu tenho a minha esposa. Eu cheguei aonde que eu cheguei por causa da minha esposa. O senhor, pastor César, só é pastor hoje por causa da pastora. Entendeu? Então, hoje nós temos que parar. Eu vou baixar o nível, como o senhor disse. Vou baixar o nível aqui. A gente tem que parar com essa ladainha de dizer que a mulher não tem poder na igreja. Apesar que quem é de nós... nós não temos nenhum poder a não ser da graça divina do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quem somos nós? E eu queria, para completar, texto sem contexto gera pretexto, então, e o pretexto gera heresia, para não estar falando só as minhas palavras, mas eu quero aqui entrar dentro do princípio bíblico da palavra que está lá em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 27 e 28, quando a palavra de Deus é esboçada dizendo: criou Deus o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Nisso aí a gente já poderia passar um monte de tempo falando sobre isso, mas eu quero parar aqui, como o tema é sobre as mulheres, a importância das mulheres. O homem e a mulher os criou. Deus o abençoou e lhes disse, não é que lhe disse, lhes disse, tá? Sejam férteis e multipliquem-se, encham. Aqui é Deus dizendo para o homem e também para a mulher. Primeiro de tudo, na criação do homem, quando Deus fala que Deus criou, em cima está dizendo Deus criou o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou, não está dizendo só o homem físico, mas sim está falando porque quando Deus falava com o homem, Deus chamava Adão, ele estava simplesmente chamando os dois. Depois da queda, se você for analisar, que é aí que Deus vai falar o nome de Eva. Foi depois da queda. Então isso fala de unidade. Nós só somos alguma coisa porque temos alguém, uma auxiliadora do nosso lado. É aí que eu quero chegar. Então a Bíblia diz, Deus fala com os dois. Tudo bem? Encham e... Cadê? Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Tudo bem, os dois. Aonde que eu quero chegar aqui? No verso de número 18 do capítulo de número 2. Então o Senhor Deus declarou, olha o que Deus declara para o homem e para a mulher, os dois juntos. Não é bom, Deus fala para o homem, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
corresponda. Perfeito. Tá? Corresponda. Agora vem cá, pensamento meu que a gente podemos aqui fazer uma exegese aqui dentro desse texto. Não é bom que o homem esteja só. Percebe que quando o homem esteve só aqui no Éden, o que aconteceu? O camarada só trabalhava braçalmente, só trabalhava, colocava nome em bicho e tal e coisa. Agora vem cá, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie. Quando Deus cria os dois juntos, porque o projeto de Deus é unidade, juntos. Para a formação gerou um tempo depois que Deus vai formar. Por quê? Porque o homem está trabalhando, o homem está fazendo, o homem está do seu suor, está trabalhando e tal. Depois Deus tira do homem, da sua costela, ele vai fazer a sua auxiliadora. Aí eu fui procurar mais profundo o que é auxiliar. Auxiliar, na origem da palavra auxiliar, que vem do hebraico ezer kenegdo, encontramos seu significado: socorro de Deus. Nada mais e nada menos que a mulher para o homem é o socorro de Deus. Olha que profundo. Então, o que eu acredito, que se eu sou pastor hoje, é por causa que eu tenho uma esposa do lado. Se ela um dia chegar para mim e dizer assim: meu bem, não dá mais para mim tomar conta da igreja com você, eu acredito que eu não permaneço. Por quê? Porque ela é minha auxiliar, ela é o socorro de Deus para a minha vida. É por isso que nós pastores, quando estamos passando, e a gente passa por problemas psicológicos, né? Passamos a pressão psicológica para a nossa vida é muito grande. E sabe aonde que nós vamos recorrer? Na nossa esposa, quando a gente chega em casa. É verdade. Né? Aí, essas mulheres, eu posso chamar às vezes de super mulheres, porque às vezes o estresse do trabalho diário, tá? Porque, queira ou não, irmão, você que é membro da igreja lá da IEQ, né? Morumbi, depois passa o endereço aí para nós. Sempre o pastor Jean tá passando aí, porque disse que senão toma disciplina do pastor. Então, depois o senhor passa aí para nós. Eu vejo o seguinte, eu vejo que os dois são como que eu posso utilizar esse nome? A completude do Espírito Santo sobre a terra. Eu posso até ir mais além. Quando os dois estão ligados na fiação do trabalhar de Deus, com certeza a obra de Deus cresce. Um dos maiores, esqueci o nome dele agora, fugiu da memória, que é a maior igreja lá não sei se é Japão, da Coreia. Isso. Isso. Esse camarada, um dia ele questionou com Deus, dizendo: Deus, como que eu faço para que a tua obra venha a ser desenvolvida? E ele era muito fechado pelas mulheres. Aí, pelo um pouco que eu estava lendo, Deus perguntou para ele, David Poinguechu. Esses nomes chicos não dá para me falar muito não, né? Ô coreano, vamos colocar, coreano. Esse camarada aí mesmo. Esse cara. Quem fez o homem e a mulher? Foi o Senhor. E Jesus veio da onde? Do corpo de uma mulher. Aí diz que Deus foi fazendo pergunta para eles: quem foi a primeira pessoa que viu Jesus sendo ressuscitado, vindo de volta? Vamos colocar uma mulher. Marta, Maria foi lá ver o sepulcro, cadê? Quando viu Jesus já estava sendo ressuscitado. Então, trabalhar de Deus, quando nós viemos nesse contexto aí, vemos a graça redentora do Divino Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando a graça de Deus chega, não tem homem, não tem mulher. Sim, os dois são a plenitude e a
perfeita vontade de Deus, tá? Eu não vou fazer algumas perguntas que eu já falei demais. Eu Depois posso a só gente... fazer até uma observação, me perdoe, Sim, não sim. vou pregar em cima, mas aquela coisa de pastor, né? Você sabe que todas as criações, no início, quando Deus terminava as suas criações, ele dizia, isso está muito bom, Isso. muito bom está. Mas quando Deus fez ali, tomando do pó da terra, Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, não houve essa fala, né? Foi justamente o Sim. oposto. Não é bom que o homem viva só. Então, essa forma de completar realmente liga naquilo que o senhor estava acabando de falar, né? A importância de entendermos, né? E o ministério, ele só consegue ser bem sucedido na igreja quando o ministério ele é bem sucedido dentro de casa. Não tem como. Então, Perfeitamente. realmente, isso é muito importante. Muito bem, pastor Silas, com as suas colocações. Eu quero já, Coppola, para esquentar novamente, aumentar a temperatura aqui, reanimar, vamos para cima, fazer um outro sorteio. E depois eu quero tomar café. Eu quero tomar café. Nós vamos hoje. tomar café daqui a pouquinho. Depois do sorteio. Faremos o break. Um cafezinho aqui e você precisa compartilhar. Mas como é que eu participo do sorteio? Aqueles que já compartilharam, os seus nomes estão aqui, ó. Tudo certinho, a pastora Carla vai tirar mais um nome e você vai participar, porque nós temos mais um sorteio. O negócio é que acontece. Não é só um bate-papo, desenvolvimento O que do vai ser tema. sorteado agora, mestre? Nós vamos então sortear agora um corte de cabelo masculino. Pode ser. Um corte de cabelo masculino no nosso Coppola amigo. disse que quer. Hã? O Coppola disse que quer. O corte de cabelo masculino no meu amigo Matias Kings Barbearia, que é um dos patrocinadores do programa Cristo em Foco. Mas se de repente o seu cabelo... Vai valer? Vale? Eu não sei quem é. Vale? Hã? Tranquilo? Nós não lemos Cebola. aqui quem que é. Rodrigo Sanches. Rodrigo Chepola. Sanches. É da sede, é lá da sede lá. É vulgo o que vocês falaram? Chepola. Cebola, Eu o entendi Cebola. cebola. E a Cebola. história é Era longa. salgadinho de cebola. Eu né? entendi cebola. Nos chame depois em box e nós vamos então passar o endereço aqui da Rádio Fado, se você não sabe. Perdão, retificando a minha fala, você vai ir, eu vou passar o endereço para você do nosso amigo Matias da Kings Barbearia, para você ir até o estabelecimento, ao salão. De repente seu problema não é o corte de cabelo, você pode aparar a barba também, pastor César. Tranquilaço. Foi uma direta agora. De repente, não. Não só fazer a propaganda, mas eu fui lá também. Dá uma olhada como é que ficou. Olha lá, todo mundo aqui corta no Matias. Se você for, você vai gostar do nosso amigo. Então, se de repente seu cabelinho tá cortado, você vai aparar a sua barba. E nós vamos parar agora para um cafezinho. E eu preciso que você vá compartilhando. Tem mais. Nós temos ainda o segundo bloco. O primeiro bloco está encerrando nesse exato momento. E nós vamos pro segundo bloco. Antes, nós temos o nosso cafezinho. É o momento do... Fala aí, Coppola. Isso aí, do nosso Você não deu seu boa noite ainda? Já fale do nosso café. Morro Grande, é isso aí. Café Morro Grande. Já vai aparecer aí na sua telinha. E como Dia das Mulheres, Internacional das Mulheres, dia 8 agora, salvo engano, é isso? É isso. Dia 8, Exato. Dia Internacional das Mulheres, nós queremos presentear a pastora Carla, que é a nossa convidada, vou entregar aqui, com o Olha aí, ó, cafezinho. Morro Grande. Uma xícara abençoada. Olha lá, Pires. É só O alegria. pastor César agradece. E o Mesmo pastor porque- César está sendo abençoado aqui também, por extensão, porque... É aniversário dele, dia 8 de Dia maio. 8, Dia Internacional das Mulheres, aniversário Mas quem ganha do o pastor presente é a César. pastora. Exatamente, mas Mesmo porque bons momentos pede um grande café. Exato. Café Morro Grande, o suporte aqui do programa Cristo em Foco. E nós não vamos pra música não, porque a pastora Carla vai ser aproveitada aqui, a sua presença. Quero fazer uma pergunta aqui, o pastor César. Fazer uma pergunta pro pastor César. É uma pergunta que eu entendo ser fácil, de fácil resposta. A mulher, pastor César, estou invertendo a ordem aqui, os meus companheiros aqui que entendam. Estamos na última pergunta aqui do nosso esboço. A mulher, ela pode servir em qualquer ministério ou existe alguma restrição? Aquela área que você de repente olha e diz, não cabe o sexo oposto aqui.
esse campo, quem deve atuar aqui é o homem, sem exceção. Existe isso na igreja, no corpo de Cristo, ou não existe restrição nenhuma? A mulher pode nadar de braçada, eu vou fazer e vai acontecer, Deus vai patrocinar. Como é que você explica isso, pastor César? Eu acredito que acho que o único que não vai dar, acho que é grupo missionário de homens, né? Talvez. Eu acho que talvez até pela forma em que deve ser abordado algumas coisas, eu acho, da recepção dos homens, eu acho que talvez nesse caso crie-se um certo preconceito em cima disso. Mas em relação às demais atividades, como pastoreio, como os ministérios de louvor, diaconato, enfim, hoje a nossa igreja, a Igreja Quadrangular, nós temos um grande número de mulheres que trabalham no ministério, né? Nós temos, graças a Deus. Então eu não vejo problema, né? Talvez, a não ser nesse caso de ser de uma liderança de um grupo missionário de homens, eu acho que teria um pouquinho de dificuldade. Como, né? Aí quebraria um pouquinho, mas no demais eu acho que é tranquilo, viu, pastor? Já é tranquilo mesmo. Maravilha. Cadê a sua pergunta, você que está me assistindo? De repente você estava aguardando esse programa com a sua pergunta guardada no bolso. E eu preciso... Tem alguma pergunta aí, Coppola? Tem já. Se for possível. Aqui, tem participações. Tem participações. Por favor, Coppola, escolha mais fácil, nos ajude. Por obséquio, A primeira tem um abraço aqui que vocês têm que mandar para Quadrangular lá de Caruaru, que tá acompanhando. Caruaru, meu Deus do céu. Tinha Nojinho, hein, Caruaru? gente do Egito, gente do extremo sul do Brasil. O programa é muito bem assistido. Caruaru, acho que é Nordeste, eu não lembro agora. Bahia é isso, pastor César? Se não for, vai ser agora. Se não for... Mas tem uma participação aqui, sim, interessante. Diga, Coppola. Do Giovanni, que está perguntando a respeito de... Ele também concorda que ele vem da geração lá da época que a mulher não tinha autoridade na igreja, não podia fazer 1900 e me esqueci. Exatamente. Eu também sou dessa época, lá do passado, enfim. Mas ele pergunta o seguinte: a mulher, ela, além dela ser a pastora na igreja, ela é esposa também. Então, muitas vezes, como casal, tem os problemas em casa e os problemas na igreja. E aí a pergunta dele é o seguinte: como pastora, você sabe discernir as duas coisas e separar, ou você acaba levando os problemas para dentro da igreja ou da igreja para casa como esposa e não mais como pastora? Muito boa Profundo, pergunta. hein? Muito profundo, muito boa pergunta, parabéns. Não, eu consigo diferenciar isso. Eu consigo saber quando eu tô tratando com o meu marido e quando eu estou tratando com um pastor, né? Porque além dele ser o pastor da igreja, ele também é o meu pastor, né? Então, eu devo a ele também, né, submissão à autoridade, respeito de autoridade, né? Então, eu sei diferenciar, saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? É lógico que quando a gente chega em casa, né, a gente sempre tem alguns privilégios, vamos dizer assim, né? Por ser mulher de pastor. Todo mundo fala, seja amiga da mulher do pastor, porque ela consegue. Tipo assim, uma janta, depois um culto de domingo, vai por esse lado, né? As meninas... Ele falou no grupo, ela conquista. As meninas do Ministério Infantil falam, tem que ser sua amiga, porque quando o Ministério precisar de alguma coisa, você em casa conversa. Isso em casa. Pior que é Mas verdade. assim, eu sei saber quando eu posso, quando eu não posso, né? Quando se trata assuntos de questões ministeriais, né? A autoridade está sobre ele, né? Eu tenho que me submeter à autoridade dele. Em casa eu dou a minha opinião e ele pensa se a minha opinião é válida ou não, né? E a decisão que ele tomar é a decisão que tem que ser feita. Mas eu garanto que ele vai se basear pela sua colocação. A mulher, ela tem uma influência muito grande, sempre teve, né? A gente vê em Eva, a gente vê em Sara, a gente vê em Rebeca, a gente vê ao longo da Bíblia toda e até hoje, né? A influência da mulher. A mulher, ela tem um poder muito grande. Ela pode destruir, como ela pode levantar, como o pastor falou ali, né? Então, a gente tem que saber o que falar, né? Porque uma pilha que a gente bote, um aconselhamento errado que a gente dá, né? A gente está contribuindo, né, para o fracasso ou não do marido. Então, e do ministério dele. Então, a gente tem que saber muito bem o que falar. Muito bem, pastora Carla. Mais alguma pergunta, Coppola? Tem aqui a Fernanda também. Ela está perguntando
como esposa, você passa 24 horas ao lado dele como esposa. Então você sabe todas as falhas e os defeitos do seu marido, assim como o marido sabe da esposa. Há situações em que vocês precisam resolver antes de chegar na igreja. Acontece como casal, é isso que ela quer saber. Nossa. Muito bom. Muito bom. É que assim, ó, o meu marido, eu escolhi bem, entendeu? Verdade. Ela quer presente. Que moral, que O moral. meu marido eu escolhi bem. Ele Não vai chorar, ele tá chorando. Que declaração! Ele vai tirar o óculos, quer ver? Ele vai tirar o óculos. Tira o óculos aí, olha lá, tá vendo? Ah, eu sabia que ia acontecer. Nós combinamos. Pastor César, o senhor pediu pra ela falar isso, que o senhor não Nós ensaiamos. Ah, tá aí. Provavelmente essa pessoa, nós pedimos pra ela fazer essa pergunta. Depois dessa, aí você vai garantir o casamento até o final da vida. Não, mas ó, é sério. Ele tem muito caráter, né? Então, assim, os defeitos dele não é de caráter, né? Os defeitos dele é bagunça, né? Ele se irrita a mulher. Isso é homem, isso é homem. São coisas desse tipo, sabe? Bem, Tipo, fica- alguma discordância que a gente tem de pensamento. Mas é uma bagunça do homem de roupa, né? Aquelas coisas de homem mesmo que deixa a toalha molhada, né? Essas tipo de coisas. Cueca Né? com Exatamente. freada e tudo mais. Mas nesse Freada do caso, Scania. até isso é bom, porque ó, meu marido lava a roupa em casa. Então, na divisão das funções, ele lava a roupa. Então, não precisa nem me preocupar com isso. Chega com aquela toalha molhada em cima da cama, do lado dela ainda. Aí, beleza. Então quer dizer que além dele pastorear a igreja, ele pastoreia dentro de casa. Sim. Então, o que acontece? O fato, quando a gente tem alguma discordância, alguma coisa, nós temos, eu vejo que isso é do caráter de Cristo, né? Um ensinamento, a gente resolve, né? Sim. Então, com certeza, a gente nunca foi brigado para a igreja. Ele nunca subiu no altar brigado comigo. Então, quando houve alguma discordância antes de ir para a igreja, nós pedimos perdão, nós nos consertamos antes, né? De subir no altar, dele subir no altar e ministrar a palavra. Então, a gente sempre resolve as nossas coisas e não deixa isso ser brecha, né? Para a igreja, no ministério e tudo mais, né? Bom, pastor Jean, posso fazer uma colocação? Claro. Como eu disse, o programa Cristo em Foco, que é esse programa nossa sexta-feira, nós estamos fazendo aí a abertura em si do Dia Internacional da Mulher, como o nosso programa também vai fechar também a semana, porque nossa programação é na sexta-feira. Tudo que nós falamos aqui foi com relação ao lado do pastoreado, pastor e pastora. Mas eu vou fazer uma pergunta um pouco pro lado pessoal de uma mulher. Nós sabemos que lá no primórdio, a igreja primitiva, ela lutava com uma grande divergência, que era a divergência da beleza, ou em si a vaidade. Porque o movimento do cristianismo, ele veio para abraçar todas as religiões e seitas, consideradas seita, como o cristianismo no início também foi considerado, ele é o Cristo de braço aberto que abraça toda a nação, seja da ela onde vier. E trazendo para o lado de hoje, eu vejo que não há muita diferença com relação a isso aí. Há uma briga incansável dentro das denominações com relação à vaidade. Como a senhora pode definir para nós aqui, trabalhar o lado espiritual de uma pessoa que é totalmente vaidosa, onde ela se preocupa com a vaidade, e mostrar para ela que ela tem que ter o foco dela é Cristo? Como trabalhar isso dentro da igreja hoje? A mulher, ela é muito vaidosa, né? E isso é uma questão, assim, é muita consciência, né, que você tem que fazer. A maioria, quando vai para Cristo, vai com os costumes mundanos, né? Se veste de maneira mundana, se porta de maneira mundana. E a pessoa chega lá, você tem que ensinar os princípios cristãos, né? E isso é uma coisa que demora para cair. Por quê? Porque a pessoa vive num mundo onde tem tendências de moda, tem tendências de comportamento, né? É no serviço, é na faculdade, é na família, é em todo lugar, né? Na televisão, na internet. Então, essas influencers, né? Esse pessoal de moda e tudo mais.
Então, o que acontece? Você chega a um momento em que você tem que lidar tete a tete com essa pessoa, né? E ensinar ela os princípios cristãos. Porque eu vejo que o que gera mudança é o entendimento. Se você não entende, você não muda. Eu falo por mim, quando eu cheguei na igreja, eu também me vestia de maneira que eu não deveria me vestir, né? E eu só fui entender que aquilo era errado quando eu só mudei quando eu entendi que aquilo desagradava a Deus por tais motivos, né? E o Então, amadurecimento vem de dentro para fora, né? então o conhecimento você começa a entender. da palavra vai fazendo você compreender e vai mudando. Então isso é um trabalho que você tem que chamar a pessoa, você tem que conversar, você tem que ensinar. Discipulado pessoal. É um discipulado, não tem jeito, porque a influência tá aí, né? E isso não vai parar, né? Cada época, cada momento é um tipo de influência, né? E todos eles, infelizmente, tem o dedinho ali Da vaidade. capetinha, né? Da vaidade. Da vaidade. Muito bem, Diácono Alexandre. Coppola, nosso Coppola, mais alguma pergunta? Tem muita gente antenada, muita gente participando. Bastante. E nós temos ainda, pastor César, o último sorteio. E eu preciso que você compartilhe. Não compartilhando, o seu nome não vai constar na caixinha que nós usamos aqui para fazer o sorteio. Pastor Silas. Eu nem sei o que é, mas eu quero isso para mim. Pastor Silas, você tem alguma pergunta dinâmica aí? Aquela pergunta bem objetiva? Aproveitando bem a presença da pastora Carla aqui. Deixa, porque eu estou terminando o meu pensamento aqui, já falo para ela. Muito bem, pessoal, vamos então para o nosso próximo sorteio. Nós vamos realizar então... Só uma pessoa falando, pastor, você é dia 9, né? Dia 8. É que na verdade eu nasci no dia 8 e fui registrado no dia 9, né? Ele comemora mas nos fizeram 2 uma dias. colocação aqui meio complicada. Não é, mas eu falei isso no altar, que meu pai foi me registrar de jegue. Então, colocaram isso aí aqui. Então é o pessoal lá da igreja. Meu pai foi Eu achei registrar que era de uma jegue. brincadeira. Não, mas eu falei no altar isso aí. Também achei que tava brincando aqui. Não. Vamos lá, pessoal, vamos fazer então o nosso último sorteio. Você que... O que vai ser agora, pastor? Nós vamos sortear um DVD aqui de pregação do pastor Jean. Eu falei que é esse que eu queria, tá vendo? Eu não sabia o que era, mas Vamos tá aqui, ó. sortear aqui um DVD de pregação. Esse é fera, vai sair briga agora, hein? Pode ter certeza, tem pessoas se descabelando do outro lado. Agora o feijão vai queimar na cozinha. Vai queimar o feijão, vai queimar o arroz, porque esse aqui é fera, ó. De anjo aqui. Ó, esse aqui é fera, pastor. Conhece esse rapaz aqui ou não? Que é isso, Quem hein? que é esse aqui, ó? Conhece ou não? Olha, Vamos esse lá. aqui é fera, hein? Vamos lá. Você Cris que compartilhou. Lima. Como? Cris Lima. Cris Lima, cadê você, Cris Lima? Você ganhou um DVD de pregação do pastor Lá da Jean. igreja Conhece, também, pastor? Lá da igreja também. Da igreja também. O pastor vai entregar. No altar, o pastor Jean vai entregar pessoalmente lá. Agora, a pessoa tem que falar que tá aqui, Levando senão não pra você, ganha. Cris. Ela tá... Isso, cadê? Chebola até agora não falou, né? Vai ter que Cadê o sortear. Chebola? Cadê a nossa irmã Cris Lima? Se não se Hã? manifestar, não ganha o brinde. Se não se manifestar, não vai levar. Mas eu posso sortear mais um ainda. Mais um Nossa, DVD. tem mais um aí? Mais um DVD. Se não tiver aqui, eu trago na próxima semana e a pessoa retira aqui. Pessoa Então tem vamos lá, que pastora ganhar. Carla. Mais um? Mais um sorteio, mais um sorteio. Pessoa Tem mais tem alguma que pôr pergunta, eu Coppola? ganhei. A pessoa Mais tem que alguma pôr eu pergunta ou não? Não, por enquanto não. Porque daqui a pouco nós vamos para as considerações finais. O pastor César precisa sair rapidamente depois do término do programa. Pastora Carla, então, sorteando mais um DVD de O pregação. senhor falou pra gente que ele ia pagar uma pizza pra nós. Vai aqui no Coliseu. Eita, Jesus, aqui na É frente. revelação isso aí? É revelação? Aí você responde assim pra você: aqui no Coliseu ele não paga nem eu. Eu tô ajudando. Aqui no Coliseu ele não paga nem eu. Acho que é o Speed Simple, né, Deus? Se empolgou demais. Vamos lá. Aqui também não tomou remédio, né? Não é marmelada, tá? Todo mundo viu aqui. Olha lá, é o Mas pai é o meu da lindo pastora Carla aqui. Olha que... Ô, Carlão! Ô, Carlão, eu levo então pra você. Vou entregar na Fiat pra ele amanhã. Só não deixa eu esquecer, Ele tá pastor de César. férias, ele tá de férias. Ah, verdade. Ele tá de férias, tá de férias. Então a gente leva no culto pro Domingo. nosso amado Carlos, pai da pastora Carla aqui. Meus irmãos, nós estamos caminhando já para a reta final do programa. Eu quero ouvir, eu não sei se dá tempo para mais perguntas, mas eu quero ouvir a consideração final do pastor Silas Ribeiro, logo mais o diácono Alexandre e depois as nossas considerações finais, porque o
André Augusto, o nosso chefão. O chefão. Ele colocou um satélite em cima aqui da Rádio FAD. Corta Uma todos os bomba. sinais. E ele Não, tá- você não tá sabendo, tem uma bomba aqui. E ele está acompanhando todos os nossos movimentos. Então vamos lá, pastor Silas Ribeiro, suas considerações finais, por favor. Eu não vou fazer mais perguntas, porque senão não dá tempo, aí depois o chefão já viu, né? Tá bom? Um abraço, chefão. Deus em Cristo abençoe. Eu só queria falar para todas as mulheres, até mesmo minha esposa aí, que tá falando algumas coisas, falando que eu sou bagunceiro também, mas tudo bem. A gente conversa depois. Irmão, mas minha esposa tá agitada aqui na programação. Sua esposa não tá perdoando, não. Deve ter alguma coisa enroscada aí. Pastor Vigia. Jean, ele vai ter um tempo depois, no final, pra explicar o que aconteceu com ele nessa boca aí. Se foi com a mão. Nós vamos desligar o microfone. Deixa ele explicar agora isso aí. Não. É mistério, irmão. É mistério. Depois a gente conversa, tá? Depois a gente conversa. Tudo bem. Deixa ele concluir. Falei. Deixa eu concluir meu pensamento. No meu pensamento, para poder já não ser fadônio, eu só queria dizer, porque eu acredito que tem várias mulheres de pastores que estão nos assistindo, até mesmo pessoas que estão entrando no ministério, até mesmo pelo chamado que tem. Eu queria dizer para todas as mulheres, parabéns para você, primeiro de tudo, parabéns, tá? Porque a minha esposa, por exemplo, ela não escolheu e ela não queria de jeito nenhum ser mulher de pastor. Ela não queria de qualquer jeito, ela não queria. Ela falou para mim antes de casar, ela falou assim: se você for pastor de igreja, eu não caso. Eu falei: eu não quero também, mas chamada a gente não escolhe, a gente obedece. Porque a chamada de Deus na nossa vida é maior do que as nossas escolhas. Então, ela, depois de tudo que aconteceu, não dá tempo de poder citar aqui sobre a nossa história, foi o chamado de Deus e ela apaixonou de cuidar da obra de Deus. Eu vejo que se a mulher estar do lado do pastor e o pastor está do lado da mulher, porque nós precisamos pastorear não só a igreja, mas pastorear dentro de casa. A mulher não é só auxiliadora dentro de casa, ela também é auxiliadora dentro da igreja, e é vice-versa. Por isso a própria palavra de Deus diz: crescer na graça e crescer também no conhecimento, porque a graça a gente busca para poder entregar para o povo, mas o conhecimento é dentro de casa, buscando, orando e pedindo a Deus uma palavra amiga, uma palavra que possa levantar o povo. E a mulher em si é um braço direito para o homem, para poder os dois caminhar juntos. Por isso que é uma aliança que nós fizemos. É como Deus fez aliança com o homem. Eu queria dizer, primeiro de tudo, parabéns para as mulheres. E eu quero dizer para todas as mulheres e também para os homens. Primeiro para as mulheres: se você quer que o teu marido seja bem-sucedido ministerialmente, apoie ele. Se você quer que a sua esposa seja bem-sucedida dentro de casa ou até mesmo ministerialmente, apoie também ela. Porque se vice-versa, um e outro não apoiar, consequentemente, a pessoa, eu acredito comigo mesmo, a gente não vai chegar muito na frente. Por quê? Porque eu faço parte da minha esposa e a minha esposa faz parte de mim. Então hoje e a semana que entra vai ser o Dia das Mulheres, vamos colocar assim, e o Dia do Pastor também, lógico, né? Parabéns pro senhor antecipadamente, eu tenho que deixar registrado aqui, né? Depois o senhor marcou uma agenda para nós. Cara de pau mesmo, né? Depois Se dar, se usar. bater e abriciar. Então eu quero dizer para as mulheres: parabéns. Continua nessa linha, tá bom, meu bem? Ellen Paula, tá? Agostinelli. Continua nessa linha, apoiando eu, e eu sempre vou apoiar você. Porque ela é cantora.
e prega também. Ela lá na igreja, ela prega, ela canta, ela assovia, ela... Eu acho que ele tá querendo ganhar uns tempos de casamento mesmo. Não, mas eu preciso dizer isso porque, queira ou não, as esposas de pastores, infelizmente, são poucas valorizadas até mesmo dentro da igreja. E a gente tem que parar alguns abestalhados de alguns pastores que não valoriza a esposa. Não valoriza a esposa, aí depois, futuramente, quem vai apoiar é outra pessoa. Infelizmente é isso. Se a gente unir, aí depois fala, mas a esposa do pastor fez isso, mas por causa do camarada. Se os dois unissem um ao outro, quero ver, não tem bloqueio de Satanás, não tenho artimanha do inferno contra a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós, dois, não seremos atingidos. Diácono Alexandre. Eu agradeço a todos que ficaram conosco essa 1h30. Tenho certeza que para você foi algo edificante para a tua vida. Muitas coisas que nós colocamos aqui talvez fossem dúvidas aí para os membros da igreja. Agradeço a colaboração da pastora Cara, pastor César, uma satisfação imensa conhecê-lo. Prazer todo mundo. A gente só ouvia falar do senhor, mas hoje estou conhecendo pessoalmente, é uma satisfação enorme tê-lo aqui. Um abraço a essa bancada, pastor Jean, pastor Sila, Coppola, o grande chefão que está aí com a dinamite aqui na nossa cabeça. E nas suas considerações finais, pastor, até agora nós falamos com a pastora e o senhor veio aqui para dar um ênfase aí e dar um porto seguro. Não é para chorar, tá? Mas eu vou pedir para o senhor nas suas considerações finais, eu acredito que não vai ser muito difícil o senhor fazer isso aí, que o senhor definisse em poucas palavras a importância da pastora do teu lado. Qual a importância da pastora estar do seu lado hoje? Que o senhor definisse em poucas palavras o que é essa pastora do teu lado. Puxa vida, eu acredito, sem medo de errar, é algo fundamental, é algo essencial. E juntos, né, com relação, como foi citado pelo pastor Silas, esse papel, porque uma mulher que ela consegue colocar o seu marido para cima, que motiva o seu marido, que faz o seu marido enxergar com os outros olhos, a certeza, e falando agora ministerialmente, tá? Também em todas as áreas, mas assim, ministerialmente é alguém que com certeza colherá grandes frutos. Então a Carla, na minha vida, em relação como esposa, como mulher de pastor, ela é fundamental e ela é essencial em todas as decisões e escolhas da minha vida. Isso aí, pastor César, já faça as suas considerações finais. De repente, quero que você passe, por gentileza, a programação da igreja, sim, os claro. eventos, aquilo que o já endereço, está tudo. Programado, a programação da igreja, sim, de um modo geral. Primeiro quero agradecer, pastores, Diácono Alexandre, todos, minha esposa, Coppola, grande amigo. Eu quero tá pedindo que, falando também do acampamento, hoje nossos jovens, em torno de 130 jovens estão indo para o acampamento, momento de retiro espiritual. A gente tem preservado isso dentro da igreja, algo que eu valorizo muito, esse trabalho com os jovens. Então, a partir de hoje, eles já estão indo lá para a chácara, para o lugar do retiro, onde daqui a pouco nós estamos correndo para lá, para orar com eles, para estar abençoando, né, consagrando o lugar. As nossas programações são de domingo, né, tanto às 9 horas da manhã como às 19 horas. Temos de segunda-feira o nosso culto de oração, realmente uma reunião de oração. Quarta-feira nós temos culto às 9 horas da manhã, às 18 horas e também às 20 horas, tá? De sábado temos os trabalhos com jovens e acho que é só, né, Carla? Tem mais alguma coisa? E agora as quintas-feiras, né? Trabalho com a Escola Bíblica, inclusive, todos estão convidados. Vamos ter ali 8 semanas de escatologia com o pastor Jean, estará nos ensinando um pouquinho mais da palavra de Deus, e nós abrimos o convite para todos. É de coração mesmo, eu agradeço pela oportunidade, parabéns pelo programa, parabéns pela forma com que vocês levam essa dinâmica de vocês levarem a palavra de Deus em assuntos tão polêmicos, né? Que muitas vezes são tão restritos dentro da igreja, são blindados, e muitas vezes cria-se um misticismo em cima disso, e a gente tem acompanhado, a gente tem visto situações que realmente mostram a realidade da igreja e coisas que precisam ser esclarecidas para o povo, né? Muitas coisas são debatidas internamente e muitas pessoas acabam não dando tanta ênfase e importância a assuntos que são colocados aqui. Então, parabéns a todos, pastor Jean, pastor Silas, Diácono Alexandre, Coppola, toda a equipe, que Deus abençoe, que esse programa seja cada vez mais um sucesso em nome de Jesus. Muito bem, pastor César.
César, eu quero que a pastora Carla faça suas considerações finais e antes dela fazer aqui uma oração para todas as mulheres da nossa igreja, você que está na sua casa, de repente nem crente, tem pessoas nos assistindo aí, a pessoa é católica, apostólica, você que é espírita, testemunho de Jeová, adventista, não importa o seu credo, nós estamos aqui levando Cristo. O objetivo do programa é compartilhar Cristo, a palavra de Deus. Por essa razão, o programa se chama Cristo em Foco. O objetivo é fazer jus ao nome do programa. Então faça, por gentileza, pastora Carla, as suas considerações finais e depois eu devolvo para você, para que você encerre com uma oração, por favor. Manda um beijo pra sua mãe tá cobrando um beijo aqui, viu? Um beijo, mãe. E pro Carlos, manda um beijo pro Carlão aí. Carlão tá sempre pai. antenado com a gente. Muito obrigada. Bom, gente, obrigada, tá, por esse convite. Fiquei muito honrada em abrir aí a Semana das Mulheres, né? Agradeço mesmo de coração. E quero dizer para as mulheres que, principalmente mulher que vive aí essa vida louca que a mulher do pastor vive, né? Eu, diferente da sua esposa, eu orei para casar com um pastor. Eita. Eu queria ser mulher de pastor, então eu sempre tive essa consciência. Mas enfim, que vocês não tenham medo, né, de avançar, porque tem muitas mulheres, como a gente conversou aqui, que o marido, né, não deixa ela crescer e que ela muitas vezes se sente só a esposa do pastor. Na verdade, ela tem o seu lugar. Todos nós temos o nosso lugar. E se a gente conseguir fazer a diferença onde a gente está, o ministério do nosso marido vai crescer, nós vamos crescer, né? O reino de Deus vai crescer, porque a mulher, ela é muito preciosa nas mãos do Senhor, né? Deus usa muito a mulher. Então, ela tem que se deixar ser usada. Então, que você abra o seu coração mesmo, viva os planos que Deus tem para você, não tenha medo, seja ousada, né? Seja auxiliadora do teu marido. Eu costumo falar que às vezes nós temos que pagar um preço para que o nosso marido alcance, né, lugares. Muitas vezes temos que sacrificar a nossa própria vida para que o nosso marido consiga alcançar, né, lugares mais altos. Mas nós vamos desfrutar junto disso. E nós vamos ser aquelas onde eles vão poder falar, né? Se orgulhar de nós, né? E falar, olha, graças a você também eu cheguei aqui, né? Então, eu quero que você, mulher, não desista, avance, né? Não tenha medo. É isso aí, pastora Carla. Eu penso que a minha esposa não é 50% do meu ministério. Eu considero a minha esposa 100% do meu ministério. O que seria de nós, pastor César, pastor Sila, diácono Alexandre, do nosso ministério, da nossa vida ativa dentro da igreja, se não fôssemos aí ladeados, ombreados pelas nossas respectivas esposas? Eu penso que Jesus Cristo, ele resolve o problema, ele derruba, ele joga por terra a ideia, o tabu, a restrição imposta pela cultura judaica no tocante à atuação das mulheres. Paulo estava preso à cultura judaica, então Paulo tinha o seu respeito, a sua devoção à cultura. Ele foi chamado para pregar aos gentios. E nós temos uma problemática, porque hoje me perguntaram no trabalho, mas pastor Jean, 1 Coríntios 11 fala da mulher que ora e profetiza, mas 1 Coríntios 14 Paulo pede que a mulher fique quieta e tal. Então há uma aparente contradição na fala de Paulo em 1 Coríntios 11 e capítulo 14, mas como eu bem coloquei, é uma aparente contradição. O que estava acontecendo aqui, eu não sei se essa pessoa está me assistindo, é que Paulo, ele está resolvendo um problema, porque os crentes de Corinto, eles tinham o hábito de averiguar, de conferir aquilo que era pregado com a fala, com a doutrina apostólica, com a doutrina de Cristo, e também comparar aquilo que estava sendo falado com o Antigo Testamento. Então, existia ali o julgamento da fala, da profecia. Paulo estava colocando ordem na casa. E para que as mulheres não participassem desses questionamentos, ele pede para que a mulher, de forma educada, consulte o seu esposo em casa, respeitando a cultura. E Jesus Cristo, ele vai em Marcos 10, capítulo 10, versículo 6, ele vai falar da união do homem com a mulher, e ele vai dizer que essa união forma-se, então, se estabelece, se configura uma só carne. O interessante, pastor César, é que uma mulher, depois que ela gera filhos, né, ela
carrega o seu bebê e tem ali o seu momento especial, o que a ciência chama de simbiose, no ventre, aquela coisa maravilhosa. Isso não dá status de uma só carne. A mulher, ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos, mas o que vai dar status a ela, biblicamente falando, ela ganha status de uma só carne, configura uma só carne, quando ela se une ao seu companheiro, quando há essa fusão, o que a ciência chama também de biunidade. Então, biunidade só se conquista com o homem, com a fusão do homem, com a aliança do homem com a mulher. Então, não existe esse negócio de 50% de ministério. A minha esposa é 100% do meu ministério. Nós precisamos entender isso. Paulo estava resolvendo um problema, respeitando a cultura, mas nós estamos vivendo a pós-modernidade. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Então Deus está contando com essas mulheres desbravadoras, missionária Osaide de Limeira. Quantas mulheres na igreja do Evangelho Quadrangular? Temos aqui a pastora Silvana também, dentro da nossa denominação. Quantas mulheres, pastora Carla, trabalhando, marcando a sua geração, atuando de forma intensa. Então, de forma nenhuma nós podemos descartar o papel feminino no corpo de Cristo. As mulheres assistiram o ministério de Jesus, ele foi ladeado pelas mulheres, as mulheres patrocinaram o ministério de Cristo. Salvo engano, Romanos capítulo 16, Paulo elenca o nome de mais de 10 mulheres que foram importantes. Nós temos Áquila e Priscila que ajudou a resolver alguns problemas no ministério de Apolo entrou em alguns problemas doutrinários e Priscila e Áquila ajudou a resolver aquela problemática. Então nós precisamos entender que é de extrema importância, de extrema urgência que as mulheres coloquem a mão no arado para fazer, para que a obra de Deus avance. Eu concluo com essa minha fala e eu preciso agradecer o convite que a pastora Carla prontamente aceitou. O pastor César, são os meus pastores, vieram aqui de bom grado. O pastor Silas, o nosso irmão diácono Alexandre, sem eles a programação não avança. O Coppola, nós somos um time e esse time cresce com a sua participação. Você que enviou as suas perguntas através aí do WhatsApp da Rádio FAD, nosso chefão abrindo as portas. O programa Cristo em Foco chegou realmente para ficar e compartilhar com as pessoas uma palavra de edificação. Essa é a nossa proposta. Diante disso, dito isso, eu quero pedir que você que está aí na sua casa agora, de repente enfrentando problemas que eu nem imagino, os seus dias são amargos, a sua alma está pesada, mas nós estamos aqui nessa bancada também para interceder pela sua vida. A pastora Carla, ela vai estar orando por você. Você, mãe, que de repente está orando há muito tempo já pelo seu filho. O Dia Internacional das Mulheres se aproxima e nós queremos aqui interceder pela sua casa. A nossa fé será agora unida, entrelaçada nesse estúdio, e eu peço que você curve a sua cabeça. A pastora Carla estará nos elevando a Deus em oração e creia que o Senhor é aquele que chama, aquele que cuida, aquele que viabiliza, aquele que abre caminhos, aquele que responde, aquele que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Em nome de Jesus, tome posse da sua vitória. Creia que o Senhor, Ele está agora intervindo na sua vida. Essa oração, ela vai atingir a sua família, a sua casa, e creia que uma vez que Cristo ele passa a atuar, as coisas nunca mais ficam no mesmo lugar. Ele entra para ajustar. Então, vamos orar. Amém. Deus, nós queremos te agradecer porque tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus de amor que nos alcança, que nos visita e que está sempre conosco. Que o Senhor visite cada vida, Deus, que neste momento une a nossa fé juntamente a Deus para buscar ao Senhor, buscar respostas dos céus, buscar a Deus mudança de vida, buscar, Senhor, cura na alma, cura no corpo físico. Então, Espírito Santo, que neste momento o Senhor visite cada lar, cada família, Deus, trazendo cura na alma, cura no corpo, trazendo restauração, trazendo a Deus uma resposta para aquela mulher que clama, para aquele homem que clama a Deus, muitas vezes por um ente querido. Que o teu Espírito Santo neste momento, ó Deus, traga vitória sobre eles, ó Pai. O Senhor visita cada um deles neste momento, ó Pai, e entrega, Senhor, tudo aquilo
aquilo que o Senhor tem para eles, que nenhuma obra do maligno tenha poder de impedir o teu agir, ó Deus, mas que eles possam ver o Senhor agindo na vida deles, ó Pai, que eles tenham uma noite de descanso, que a fé deles sejam inabaláveis, que amanhã eles acordem revigorados, cheios de fé, ó Deus, para enfrentar mais um dia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Jesus, glória a Deus. Muito obrigado pela sua participação. O programa Cristo em Foco, ele fica por aqui. E lembre-se, jamais se esqueça que não existe abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Sintam-se abraçados por todos nós aqui do estúdio da Rádio FAD e até a próxima sexta. O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. Te abençoarei. O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAD.